Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre a doença de Alzheimer, tá bom? Hoje a transmissão está sendo feita tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Posteriormente ela vai para o canal do YouTube, então você que vai me assistir no YouTube, se inscreva no canal, já deixa a sua curtida, né? Isso é muito importante para mim. E isso me ajuda também a chegar a mais pessoas, né? A gente sabe que, principalmente quando a gente fala de doença de Alzheimer, existe uma carência muito grande de informações, né? Tanto sobre a doença, quanto sobre a questão do processo de cuidado. Então, quanto mais pessoas compartilharem, quanto mais pessoas me ajudarem aí nesse movimento, né? Hashtag SOS Alzheimer, melhor. Hoje nós vamos conversar sobre os delírios e alucinações na pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então, se você já passou por uma situação como essa, não sabe como lidar, ou se você nem sabe o que é isso, hoje nessa live você vai aprender, tá bom? Eu quero já dar uma boa noite para Marcinha aqui no Instagram. Boa noite também para vocês que estão aqui no Facebook. Sejam bem-vindos. Deixo boa noite de vocês aqui também. Isso é muito importante para mim, tá bom? Hoje eu acho que a gente vai ficar aqui ouvindo os gatinhos miando, né? Porque o meu gatinho tá querendo sair aqui lá pra fora, gente. Não tem ninguém ali pra dar um jeitinho nele. Então ele vai miar um pouquinho aqui no nosso ouvido. Espero que não atrapalhe. Se atrapalhar, me avisem que eu coloco o gatinho ali no quarto, tá bom? Quero lembrar vocês também, quem é novo, né? Quem está me assistindo aqui pela primeira vez, que eu tenho um canal no YouTube. Nesse canal do YouTube eu tenho diversos vídeos, né? Mais de 400 vídeos sobre saúde da pessoa idosa. E por volta de 60 vídeos ou mais sobre a doença de Alzheimer. Tem duas playlists no meu canal do YouTube. Uma é um mini curso, tá? Doença de Alzheimer, que tem 5 vídeos, e tem uma outra playlist chamada Doença de Alzheimer, que tem mais de 60 vídeos. Então, para você que não assistiu, né, assista, aproveite aí a oportunidade de aprender mais sobre a doença de Alzheimer, tá bom? Boa noite, Jorge Santos. Boa noite, Luzia, que está aqui em todas as lives, né, Luzia? Sobre a doença de Alzheimer, você está presente, né? Boa noite, Vinícius. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir licença a vocês 5 segundos só para eu pegar o meu gatinho, que está aqui fazendo um escândalo na janela, e guardar ele aqui, colocar ele aqui no quarto, tá bom, gente? Só um instantinho. Pronto, gente, meu gatinho, ele gosta de rua, vocês não têm noção. Então vamos lá, gente, vamos iniciar então a nossa live de hoje. Como eu falei com vocês, nós vamos conversar sobre os delírios, né, e alucinações na doença de Alzheimer. Então, se você cuida de alguém que tem a doença de Alzheimer, provavelmente você vai passar por essa situação. É importante que você saiba como lidar, tá bom? Os delírios, né, e as alucinações são muito comuns em pessoas que têm a doença de Alzheimer. Isso traz, assim, diversos transtornos, né? Quem cuida de idosos com a doença de Alzheimer sabe disso. Por quê? Porque o idoso pode apresentar diversas questões, né? Como a insegurança, como a desconfiança. E aí ele começa a acusar as pessoas, né? Isso se torna, assim, muito complicado. O idoso fica agitado, fica estressado, fica agressivo, né? E aí o cuidador, então, vai passar também por todo esse sofrimento, porque vai se sentir frustrado, vai se sentir cansado, né? O cuidador é aquela pessoa que está ali 24 horas por dia, na maioria das vezes, cuidando, se dedicando, né, a essa pessoa que tem a doença de Alzheimer, e muitas vezes vai receber diversas acusações, né, de roubo, entre outras. Então é muito triste, né? O cuidador, ele tende a ficar triste, tende a ficar inseguro, tende a ficar estressado, né? Então, aprender a lidar com isso é importante para o cuidador e é importante para o idoso, até por questões de segurança que eu vou falar para vocês na live de hoje, tá bom? Antes disso, quero dar uma boa noite para o doutor Renato Risse. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite para a Liliana também, seja bem-vinda. E boa noite para os demais que estão chegando aqui no Facebook. Lembrando também que eu conto com o compartilhamento de vocês, tá bom? Quanto mais coraçãozinho, quanto mais vocês curtem, comentam, compartilham, mais a gente consegue chegar a outras pessoas, né? Mas vamos falar então o que são, né, as alucinações, o que são
O que são esses problemas, né? Como lidar com os delírios e as alucinações? Eu vou começar falando para vocês o que são os delírios, né? Depois vou falar o que são as alucinações e também vou ensinar para vocês como lidar com essas questões, tá bom? Os delírios, né, eles surgem aí, em geral não são todas as pessoas que têm a doença de Alzheimer que vão apresentar, embora seja muito comum, e a gente acredita que ele acontece por conta do próprio dano cerebral, né, em decorrência da doença de Alzheimer. Então o que vai acontecer? Essa pessoa cometida pela doença de Alzheimer, ela vai ter uma incapacidade para discernir o que é real, o que é fantasia, né? O que é realidade, o que não é realidade, o que é fruto da imaginação, ela vai ter essa dificuldade. Com isso ela vai acabar cultivando, né, algumas ideias falsas, né, algumas noções, coisas que não existem, ela vai criar na cabeça dela e vai acreditar nisso, assim, de forma muito convicta, que isso é uma realidade, tá? Então a gente tem, assim, o delírio autodirigido e a gente tem o delírio que é dirigido a outras pessoas. O que seria o delírio autodirigido? Seria mais ou menos assim, né? Por exemplo, vou dar exemplo para vocês, né? Alguns idosos que acreditam, por exemplo, que tem um bicho que está comendo o organismo dele todo, né? Acredita que ele está apodrecendo, acredita que ele é uma pessoa ruim. Então, ele tem várias crenças erradas, falsas a respeito dele mesmo. E vocês vão aprender que não vai adiantar muito você dizer o contrário, tá? Eu vou ensinar para vocês como lidar com isso. E tem também o delírio que é, assim, dirigido a outras pessoas. Então, por exemplo, ele vai ter ideias, né? Ele vai ter convicções relacionadas a outras pessoas que convivem com ele, às vezes o próprio cuidador que cuida dele 24 horas por dia. Então, muitas vezes ele vai achar que esse cuidador está querendo fazer alguma coisa ruim, né? Vai achar que esse cuidador está envenenando a comida dele, que alguém está querendo matar, que alguém está perseguindo, né? Ele vai começar a desconfiar das pessoas em volta e, às vezes, só de algumas pessoas especificamente, não que ele escolha, isso precisa ficar bem claro, né? Porque às vezes o cuidador pensa assim, mas por que comigo? Ele não escolheu, foi uma criação do cérebro dele lá e ok. A gente só tem que aprender a lidar, tá? Isso eu sempre digo, deixo isso bem claro para vocês. Jamais, né? Quando você tem uma pessoa que tem um diagnóstico de demência, jamais pense que essa pessoa imagina as coisas porque quer, que ela faz as coisas porque quer, porque é a doença que está atingindo o cérebro dela. Eu já falei isso com vocês várias vezes, tá? Mas o que vai acontecer é isso, ele vai achar que essa pessoa está querendo fazer alguma coisa ruim, que está roubando o dinheiro dele, né, que está envenenando ele, e aí isso vai causar um grande estresse, né, porque ele vai acusar as pessoas, ele vai desconfiar das pessoas, então isso tende a trazer diversos problemas aí familiares, né, e de convivência, enfim, com as pessoas que estão em volta, né, com as quais ele tem relações. A gente tem também as alucinações, tá? Que trazem tantos problemas quanto os delírios. Então, no caso das alucinações, né, que vão surgir por diversas causas, seja por conta do próprio Alzheimer, da própria demência, quanto elas podem surgir também, por exemplo, por conta de medicações. Inclusive, algumas medicações que são usadas, né, no tratamento da doença de Alzheimer podem trazer as alucinações como consequências, por isso que eu sempre, como consequência, né, por isso que eu sempre digo para vocês, não são todos que vão se adaptar, algumas pessoas vão piorar com as medicações, então o médico prescreveu, né, o idoso vai utilizar, vai ter um período de adaptação, percebeu que alguma coisa mudou, que piorou, já corre no médico para que isso seja reavaliado. Às vezes algumas trocas de medicações vão ser feitas, né? As poucas medicações que existem, ainda é possível fazer algumas trocas ali, ou às vezes a medicação vai ser até suspensa, dependendo do caso, né? Mas o fato é que medicações podem causar não só as medicações de tratamento do Alzheimer, mas outras medicações, algumas condições clínicas, né? Por exemplo, o idoso que está com alguma infecção urinária, está com desidratação, está com dores, né? Tudo isso, o próprio delírio, que é uma outra questão, que eu ainda vou fazer uma live sobre isso, que já é uma questão clínica, né? Uma condição de base fisiológica, também pode trazer essas alucinações. E aí, o que são as alucinações? São experiências sensoriais, ou seja, o idoso vai ouvir coisas, vai ouvir pessoas, vai ver bichos que não existem, vai ver pessoas que já morreram, vai conversar com elas, né? Vai sentir gostos de coisas que não existem, que não foram colocadas ali, aliás, não é que não existem, que não foram colocadas ali na alimentação dele, ele vai sentir cheiros que só ele sente. Então, a verdade é o seguinte, quando a gente fala de alucinações, né, esse idoso está sentindo, está ouvindo, está vendo coisas, pessoas que não estão ali, não são reais ou não estão ali naquele momento, né? Então, questões que são reais para ele, mas não são reais
para as outras pessoas em volta, tá? E aí a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Mas antes de falar para vocês como lidar, né, eu vou trazer dicas para ensinar vocês como lidar com isso. Eu quero pedir mais uma vez que vocês compartilhem a live. E não posso deixar de dar um beijinho aqui para Neuza amanhã, da UNIT, lá em Campos dos Goytacazes. Seja bem-vindo, tá bom, Neuzinha? Te amo. Estou morrendo de saudade de vocês. De você, tá bom? E do pessoal da UNIT também, claro, né? Universidade da Terceira Idade, lá da UF, em Campos dos Goytacazes, tá bom? Bom, antes de ensinar vocês como lidar, a gente precisa saber quando a gente deve intervir nessas questões, tá? Não são todas as vezes, em todas as ocasiões que a gente deve intervir. A gente vai intervir quando esses sintomas, né, essas alucinações, o delírio, quando trazem algum comprometimento, traz algum desconforto para esse idoso, tá? Porque, por exemplo, se esse idoso está lá conversando com a mãe dele que já morreu e ele está feliz, sorrindo, beleza, você não precisa fazer nada, ok, ele está bem, tá? Muita gente fica assim, mas tá conversando com alguém que já morreu, eu tô com medo, será que se eu entrar ali na conversa dele, se eu apoiar, será que isso vai fazer mal, será que isso vai avançar a demência? Não, ele já tem uma demência, ponto, não é você falando para ele que aquela pessoa não tá ali, que aquela pessoa já morreu, que vai ajudar, na verdade, na maioria das vezes vai prejudicar a situação. Então, se ele tá bem, beleza. Se não traz risco para você e para as pessoas em volta, também tranquilo. Você não precisa intervir. Você vai intervir quando isso faz mal, quando isso traz angústia, quando isso traz medo. Aí eu vou ensinar vocês como lidar, tá bom? Então, como lidar, como agir nessas situações. Percebeu que trouxe angústia, trouxe medo, né? Trouxe algum desconforto, o que você vai fazer? Primeiro, o que você vai evitar, né? Antes do que fazer, o que você vai evitar? Negar a situação. A maioria dos cuidadores nega. Então, quando o idoso diz, tem uma barata aqui, tem uma cobra em cima da minha cama. Aí a pessoa vai, não tem, isso é coisa da sua cabeça. Quanto mais você fala que é da cabeça dele, quanto mais você diz que aquilo não existe, mais esse idoso vai ficar chateado, estressado. Por quê? Lembre-se que para ele aquilo é real. E a doida vai ser você. Ou ele vai dizer que você está querendo deixar ele ou ela doida. Então, negar é a pior coisa que você possa fazer. Não faz isso, porque isso vai trazer mais agitação. Outra coisa que você não deve fazer é discutir. Então, uma das piores coisas que um cuidador pode fazer é discutir, é brigar, né? Porque não existe, né, a possibilidade dessa pessoa, você falar que aquilo não existe, e ela, não, ok, não existe, beleza, né? Não tem uma chavinha ali que vai ligar novamente o cérebro dela e vai fazer com que ela entenda que aquilo não existe. Não tem, né? Na cabeça dela, aquela pessoa está falando, aquela pessoa está ali, ela está vendo aquela coisa, então não adianta brigar. Brigar e discutir vai trazer mais estresse, vai ser em vão, porque não vai resolver. Ele vai continuar acreditando que aquela coisa, que aquela pessoa está ali, tá? Confrontar também o idoso. Péssima ideia, porque vai trazer episódios de agressividade. Mais uma vez, ele vai ficar chateado, ele vai achar que você está dizendo que ele está doido, que ele está maluco, né? Então, vai ficar agitado, vai ficar estressado, isso vai trazer um problema de segurança, né? Porque se até então ele está só falando, ok, mas a partir do momento que ele se estressa, começa a falar alto, pode ficar agressivo, pode ficar irritado e pode, inclusive, isso pode ter alguma consequência física para você. Então, não discuta, não confronte, não negue. Outra coisa que é péssima que às vezes o cuidador faz, que é ficar sussurrando, né? Ficar falando baixo ali. Às vezes tem outras pessoas perto, né? E falam, ele tá nervoso, olha como é que ele tá. E ele vai vendo você falando baixo e vai ficando mais estressado. Por quê? Porque acha, mais uma vez, que você está tramando alguma coisa contra ele. Então não faça isso também, sussurrar jamais. Agora, que atitudes adotar, né? Que é o que vocês querem saber, acredito eu, né? Principalmente se é cuidador, já passou por isso, né? Como a galera aqui no Face, como estão comentando aqui, o que você vai fazer, né? E aí eu peço, inclusive, você que já passou por essas situações, que escreva também como que você lida, o que você faz, tá? As suas dicas, porque pode ser que as suas dicas sejam diferentes das minhas, né? E quanto mais dicas a gente tiver para lidar com essa situação, melhor, tá bom? Aí clica aí no compartilhar, mais uma vez, para chamar mais pessoas para a nossa live, tá certo? Vamos lá, então, para a primeira dica. Primeira coisa, você tem que agir naturalmente, tá, gente? Então, por mais que você esteja preocupada, agitada, ansioso, estressado, tente não demonstrar isso. Lembre-se que a sua linguagem não verbal, ela é mais importante, inclusive, do que você fala, tá? Então, assim, tente natural, né? Tranquilamente, tom de voz tranquilo, né? Um tom de voz
calmo, um olhar empático, um olhar de amor. Ele precisa olhar para você, sentir o seu carinho, sentir que você não está assustado, que você não está com medo. Porque imagina se ele está com medo, ele está assustado, ele olha para você e vê a mesma coisa. O que vai acontecer? Vai piorar, não é verdade? Então você tem que mostrar uma tranquilidade, uma naturalidade diante daquela situação. Às vezes tem cuidador que vê o idoso falando com quem já morreu, né? Falando entre aspas, e fica estressado, nervoso, chora. Gente, segura o choro, né? Vamos manter a tranquilidade e a calma, isso é muito importante. Outro ponto importante também é você tranquilizar essa pessoa, tá? Então você tem que sempre garantir para essa pessoa que você tá ali para assegurar que tá tudo bem. Às vezes você pode até falar, ó, eu não tô ouvindo, né? Eu não tô vendo, mas eu tô aqui para assegurar para você que vai dar tudo certo, né? Que tá tudo tranquilo, você tá em segurança. É isso que você tem que passar para ele, segurança. Não estresse, não medo, nada disso. Segura sua onda e vamos passar segurança para o idoso. Outro ponto importante também é investir na distração. Gente, poucos cuidadores usam isso, né? E uma coisa que é ruim, que é a perda de memória, pode ser algo muito bom nesse momento. Por quê? Esse idoso, quando ele está nessa fase, né, das alucinações, nessa fase dos delírios, que já é a fase intermediária da doença, geralmente, ele já está com a memória bastante prejudicada. Então, assim, se ele está ali vendo um bicho e de repente você chama a atenção dele para outra coisa, para uma planta, para uma coisa que está passando na televisão, puxa uma outra conversa, geralmente ele vai se esquecer muito rápido que ele estava pensando, que ele estava falando. Né? Não é verdade, quando a gente está conversando com a pessoa nessa fase, ela esquece, ela já não sabe mais o que está falando? Então, assim, aproveite essa perda de memória nesse momento, né? Use a sua criatividade. Às vezes a gente acha assim, mas eu vou puxar a conversa para uma outra coisa, que coisa meio maluca, né? Não, é assim mesmo, né? É isso que você vai fazer nesse momento e que vai ajudar a lidar com essa questão. Quero dar uma boa noite aqui para a Clínica Plenitude, é justamente isso que eu estou falando, tá bom? Já dei algumas dicas aqui, como lidar com essa situação. E vou prosseguindo. Aí depois, quem chegou no finalzinho da live, lembrando que tá chegando gente aqui no Facebook também, bastante gente, depois vocês podem voltar à live, tá bom, gente? Quem não pegou o comecinho, vocês podem voltar e pegar as dicas iniciais também que eu já falei na live, tá bom? Então, eu falei da distração, agora uma outra dica também que é muito importante. Se o idoso diz para você, por exemplo, tem uma cobra em cima da minha cama, né? Tem, sei lá, um macaco, sei lá, um animal aqui invadindo a casa. O que você vai fazer? Ao invés de você dizer que aquela coisa não está ali, você vai pegar a vassoura e vai matar, entre aspas, a barata, né? Você vai pegar uma sacola, qualquer coisa, uma caixa e dizer que você está tirando aquela cobra. Não pense que você está tendo uma postura de gente doida, não. Porque, assim, se ele está vendo aquilo, quando você fala para ele também que você matou, que você está tirando, que você está jogando fora, ele sente e vê como se você estivesse jogando aquele bicho fora, como se você estivesse matando aquele bicho. Então, assim, pode agir tranquilamente dessa forma que você vai ver que vai funcionar. Funciona com a maioria dos cuidadores, na maioria das vezes, só isso já resolve o problema. Tem um bicho aqui? Beleza, matei o bicho. Pum, dá uma chinelada e mata o bicho. Né? Tem alguém aqui, pronto, fulano, sai daqui, a gente não quer você aqui, né? Às vezes quando ele vê alguém que já morreu e que ele não gosta, de repente, que existe os momentos que ele gosta de ver alguém que já morreu, e tem pessoas que ele vê que já morreu e que ele não quer, ou alguém que está vivo também que ele vê entrando dentro da casa, enfim. Você vai fingir como se você estivesse expulsando aquela pessoa de casa e trancando a porta, vai virar para ele, pronto, fulano já foi embora, já expulsei, já tranquei a porta, beleza, isso funciona pra caramba, tá? Outra questão também, embarque na viagem do idoso, gente, tranquilamente, não fique, né, mais uma vez, como eu falei, mas eu vou fingir que essa pessoa está aqui também, isso vai prejudicar, isso vai piorar a demência. Não, se ele está vendo aquela pessoa, né, e se ele está feliz com aquela pessoa, você está vendo também. Então, converse também com essa pessoa, mesmo que você não esteja vendo. Finge que você está vendo e está tudo certo. Entre na brincadeira com humor, não se irrite com isso, porque isso é comum, tá bom? E aí, por último, né, também é importante a gente comunicar ao médico. Por quê? Como eu falei no início da live, existem, a própria demência pode trazer essas complicações, como existem questões clínicas também que podem trazer esses problemas. Então, o idoso sempre tem que ser avaliado, né? Além disso também, gente, o que eu quero lembrar para você? Falo isso assim 1 trilhão de vezes e tem gente que não me escuta.
qualquer problema comportamental, né? Seja um problema comportamental de agressividade, irritação, seja em decorrência dos delírios e alucinações, nunca recorra logo na primeira vez às medicações. Você vai informar o médico, né, até porque ele tem que avaliar o idoso, as condições clínicas do idoso, mas assim, tente seguir essas dicas, tá? E aí eu digo tantas dicas que eu falei na live hoje, né, para delírios, para as alucinações, quanto às dicas comportamentais, tá? Eu tenho vídeos também, inclusive fiz live recente, eu acho que há 2 semanas atrás, falando sobre as mudanças de comportamento. Aplique todas essas dicas primeiro. Se não der certo, em último caso, ficou uma insegurança, realmente não está segurando a agressividade, está difícil, você não está conseguindo lidar, aí sim, doutor, vamos ver uma medicação que realmente está insustentável. Porque, gente, qualquer tipo de medicação, né, traz os seus efeitos colaterais, os seus efeitos a longo prazo. Não tem nenhuma medicação que é igual à água, tá? Não se iluda com isso. Qualquer medicação vai trazer um problema. Então, assim, quanto mais cedo esse idoso tomar as medicações, né, que visam a manejar esses comportamentos, essas questões, mais complicações ele vai ter mais cedo também, né? Então, se ele teria uma complicação lá na frente, ele pode ter agora. Então, assim, vamos tentar jogar isso mais para frente. Colocar todas essas dicas. Primeiro, não deu certo, aí a gente vai pedir a medicação, tá bom? Outra questão também que eu quero falar para vocês, que é muito importante, antes disso, beijão para minha prima, psicóloga Kátia. Seja bem-vinda, morrendo de saudade de você. E eu preciso tomar vergonha na cara para te visitar, tá bom, Kátia? Já fala aqui ao vivo. Preciso sair de casa, tomar vergonha na cara e sair de casa, enfim. O que eu quero dizer para vocês também, gente? Uma coisa muito séria, né? Quando o idoso entra nessa fase, especialmente quando ele é cuidado por cuidadores formais, né? Ou às vezes até por alguém da família, enfim, não importa. Tá no hospital, a gente, antes, né, de acreditar que esses delírios e essas alucinações são consequentes da própria demência, das condições clínicas, etc., que eu já citei nessa live, a gente tem que dar um crédito ao idoso primeiro. O que é esse crédito, né? Às vezes, por exemplo, o idoso diz que alguém está perseguindo ele, que alguém está colocando alguma coisa na medicação, na alimentação, que alguém está colocando um remédio, que alguém está agredindo o idoso. E como ele tem uma demência, a gente já vai direto acreditando que aquilo que ele fala é fruto da demência, mas às vezes não, às vezes isso pode ser realidade, tá? Então, muitas vezes, né, por experiência própria, às vezes o idoso está sendo violentado, às vezes ele está sofrendo maus tratos e a família desconsidera porque já acredita isso na demência. Então, assim, vamos sempre analisar, sempre avaliar, né? Será que realmente não está acontecendo alguma coisa? E aí, sempre tem que desconfiar. E aí percebeu, realmente não está acontecendo, você avaliou os cuidadores, avaliou ali os familiares no hospital, tá tudo bem, tudo ok, mesmo assim, né, ele está tendo esses problemas? Então tá, então é a demência, né, são essas complicações aí, esses danos, né, no cérebro, então vamos tratar todas essas questões, tá bom? Vou ler agora os comentários de vocês, né, se tiver perguntas também eu vou responder as perguntas de vocês. Quero lembrar para vocês, então, quem chegou no finalzinho, viu que chegou muita gente no finalzinho aqui no Instagram, né? Espaço Camila, seja bem-vinda, tá bom? Tô vendo que você é nova, seja bem-vinda a esse Instagram, a galera que chegou aqui no Facebook também, quem vai assistir no YouTube. Gente, lá no meu canal do YouTube, eu repito isso 1 trilhão de vezes para vocês, tem 2 playlists sobre a doença de Alzheimer. Falei no início da live, vou falar agora de novo. Uma é um mini curso para quem tá agora, recebi diagnóstico, alguém na minha família teve diagnóstico agora da doença de Alzheimer. Vai lá no mini curso, você vai ter uma ideia geral sobre a doença de Alzheimer, tem 5 vídeos lá. Depois você vai partir para uma outra playlist que se chama só Doença de Alzheimer. Essa playlist tem mais de 60 vídeos, tá? Então, assim, assistam esses vídeos, anotem, peguem um caderno, escreva, tá? Tem tudo lá. Também tem os e-books, tá? SOS Alzheimer, quem tiver interesse, me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês dos e-books. Os e-books são pagos, né, no caso, mas a gente tem os e-books. Curso SOS Alzheimer não vou abrir agora, então vocês podem assistir nas lives, né? Tô tentando fazer live que toda semana e tem os vídeos lá. Lá no LinkedIn e também na minha página eu criei um blog, né? Tem mais ou menos 2 semanas que eu criei um blog, facinho, julianabenevides.com, tá? Já tenho acho que 4 artigos lá sobre a doença de Alzheimer. Vocês podem ler esses artigos, anotar, deixar os comentários de vocês, deixar as dúvidas também. Isso é muito importante, sempre sugerir temas de lives, tá bom, gente? Isso sempre é muito importante. Então, tô com uma dúvida, eu não vou responder lá no individual, porque a correria do tempo não dá, tá, gente? Mas vocês podem mandar, você pode fazer uma live sobre isso? Aí eu vou fazer uma live, vou preparar pelo menos uma vez na semana. Eu tô fazendo o possível e impossível para estar aqui, tá bom?
Doutor Renato, que maravilha, que bom que você gostou da minha live, fico super feliz, tá bom? E tô acompanhando o seu trabalho aí direto também. Às vezes a gente não tem tempo para interagir, mas a gente acompanha, né, doutor Renato? Eu tô super feliz, aprendendo muito com as suas postagens. Inclusive, quem não segue o doutor Renato Risso, vocês podem seguir aí, que só tem conteúdo bom, tá bom? Deixa eu ver as perguntas aqui, deixa eu ver aqui no Facebook, tem algumas perguntas, né? Ih, tem várias perguntas no Facebook, gente, vamos lá. Deixa eu ver. Luzia, professora, minha idosa chora pelo filho, porém quando vê ele não reconhece. Por que, Luzia? Porque a memória dela em relação a ele está lá atrás. Então, assim, ela não conhece ele hoje. Se ela olhar uma foto dele há anos para trás, ela vai se lembrar, porque a memória recente dela, ela perdeu, né? Mas ela não lembra dele como ele está hoje. Então, assim, quando acontece isso, você pode distrair, você pode dizer que o filho já está vindo, aí você vai ter que mentir, já está vindo, está viajando, está chegando, né? E depois que fala isso, muda para um outro assunto, para uma outra atividade. Isso é temporal, tá, gente? Isso precisa ficar bem claro para vocês que isso é temporal. Essa fase também vai passar, tá? Tem que ter paciência, tem, para lidar, para mentir às vezes, mas vai passar, Luzia, pode ter certeza. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Renata Fonte, seja bem-vinda. Ana Paula colocou, já matei barato que existia na cabeça do paciente. Peguei chinelo, fui atrás, assim consegui acalmar o paciente. É isso mesmo, é por aí, tá vendo, gente? É isso que funciona, não se desesperem, são essas coisas que vão funcionar. Boa noite, Marinês. Marinete também, de Santarém, no estado do Pará. Seja bem-vinda, Marinete. Marinês Lindona também, outra Marinês que me acompanha já há 4 anos, seja bem-vinda. Luzia, professor, um paciente com Alzheimer pode ficar sem medicação caso apresente alterações com as poucas opções que tem? Luzia, o médico vai avaliar isso. Luzia tá aqui no Face, tá, gente? Tô olhando lá e cá, se tiverem pergunta no Instagram, vocês podem colocar também, tá bom? O que pode acontecer, Luzia? Pode acontecer, se isso piorar muito, e o médico considerar que é importante manter aquelas medicações para Alzheimer por conta de outras questões, porque está tendo outros ganhos, ele pode manter a medicação no tratamento de Alzheimer e utilizar outras medicações para lidar com essa questão das alucinações, tá? Pode ser que também as medicações de Alzheimer sejam suspensas, porque às vezes as complicações são tão grandes em níveis, né, comportamentais, uma coisa que é pouco falada, que às vezes a medicação é suspensa. Mas, à primeira vista, né, logo de início, geralmente não vai ser feito isso, né? Vai ser toda uma avaliação para ver quais os ganhos, né, possíveis ganhos que esse idoso está tendo com a medicação do Alzheimer, e aí ele pode incluir uma outra medicação para lidar com as alucinações, tá? Se não der certo, pode ser que ele suspenda, e é por aí, tá? Mas a avaliação médico que vai fazer. Deixa eu ver o que mais aqui. Marinês, observava que minha mãe delirava muito no ambiente hospitalar, sim. Isso acontece muito, tá, gente? Uma internação, né, para uma pessoa que tem Alzheimer, ela traz muito mais complicações. Ela já traz para a maioria das pessoas, né, idosas, que ficam muito tempo internadas, porque vem a desorientação piora, né, mesmo idoso que não tem demência. Às vezes uma internação muito longa, ele pode ficar desorientado. Se tem Alzheimer, piora muito mais, tá? Pode delirar muito mais, pode ficar mais desorientado, pode ficar mais irritado, mais perdido. Por isso que eu sempre falo com vocês, assistam as lives, né? Pega um caderninho, anote tudo que eu estou ensinando, pega a playlist para evitar as internações. Claro que vai chegando uma fase, né? Principalmente a fase avançada, fase final, que fica mais difícil. Às vezes não tem jeito, o idoso vai ser internado, mas a gente tem que evitar, né, o máximo possível essas questões, tá bom? E no hospital também, acho que eu já tenho vídeo falando sobre isso, é importante estar orientando o idoso o tempo inteiro, né? Que ele está no hospital, que horas são, quem são aquelas pessoas, o que ele está fazendo ali, ficar repetindo isso ali várias vezes ao dia para ele, para evitar essa desorientação, tá? Mas se a internação for prolongada, é realmente muito complicado. Eugênia, boa noite. Eugênia, do estado do Ceará. Gente, lembrando que nem todas as mensagens aparecem no Face, infelizmente, tá? Vocês podem repetir as perguntas aí, porque às vezes aparecem algumas, outras só aparecem para mim depois que termina a live. Infelizmente. Quem não compartilhou a live no Facebook, compartilhe, que eu tô vendo que tem mais gente na live do que compartilhamento, tá bom? Então, se você foi beneficiado, compartilhe. Aqui no Instagram, Solange, seja bem-vinda. Liliane colocou, né? A possibilidade do idoso com DA desenvolver esquizofrenia? Sim, né? Na verdade, o que acontece, Liliana? Geralmente, né? Esse idoso já tem esquizofrenia e ele desenvolve também o Alzheimer. Porque a esquizofrenia, geralmente, ela aparece mais cedo, né?
Geralmente doutor Renato, se tiver aí ainda, talvez tenha até mais informações do que eu sobre essa questão, mas a esquizofrenia geralmente aparece aí na idade adulta, na juventude, né? Geralmente, eu li alguns estudos falando sobre isso. Às vezes já é esquizofrênico e ele desenvolve a doença de Alzheimer, tá? Mas as formas de lidar vão ser basicamente as mesmas, tá bom? Camila Araújo colocou: meu pai tá morando comigo em outro estado, sempre diz que tá ouvindo a voz da minha mãe. Se fica tranquilo, se ele tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom, Camila? Liliana colocou: por isso perguntei, para mim aparecia mais cedo. Então as pessoas complicam muito, né? Às vezes o idoso está com as alucinações, com os delírios por conta do Alzheimer, as pessoas dizem que é esquizofrenia. Enfim, como acontece, por exemplo, gente, eu vejo isso com tanta frequência. Por exemplo, o idoso tem Parkinson, e aí ele desenvolve a demência de Parkinson, e quando ele está com demência, eu já fiz live falando para você sobre isso. Aí algum profissional vai lá e fala assim: ah, ele está com Parkinson e com Alzheimer. Na verdade, a maioria das vezes ele está com Parkinson e desenvolveu demência da doença de Parkinson. E aí alguém vai lá e fala: não, ele está com Parkinson e ele está com a doença de Alzheimer. E assim, não é, entendeu? Geralmente é a demência de Parkinson mesmo. Mas, enfim, né? É isso que a gente vê por aí. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Bom, vou finalizar nossa live. Eu quero manter a proposta dos 30 minutos. Mais uma vez, vou pedir a vocês: Face, Instagram, gente, não esqueçam de compartilhar. Face, só clicou e compartilhou, é de graça, tá? Então, se você é beneficiado com as minhas lives, se você gosta, enfim, se contribuiu com a sua vida, compartilhe, porque não dói, tá bom? Vocês que são cuidadores, estão em grupos de idosos, estão em grupos de profissionais de saúde, compartilhem. As pessoas não sabem isso aqui que eu tô falando para vocês, né? Às vezes o cuidador, ele sofre, ele tá estressado, ou às vezes, por exemplo, o profissional de saúde, um médico, assistente social, o que for, de enfermagem, tá lá no hospital, tem alguém com Alzheimer e ele faz tudo errado porque ele não sabe como agir com essas pessoas. Então, assim, não custa nada, é de graça compartilhar, além de ser reciprocidade, né, gente? A vida é essa, reciprocidade, recebeu de graça você dá, tá bom? Mais uma vez, lembrar do blog, tá? julianabenevides.com, já tem 4 artigos lá, eu vou colocar mais artigos. Se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho e me ajudem, tá bom? Solange colocou aqui, só para fechar: minha sogra voltou uns 40 anos no tempo, teve crise grave de choro, querendo ver as crianças dela. Lembrou de quando os filhos eram pequenos e achou que os teria perdido. É aquela paciência, Solange, sei que você estava quando eu falei anteriormente, de falar que os filhos estão chegando, né? De distrair, puxar para ela fazer outras coisas, e vai lidando, tá bom? Porque ela vai esquecendo, né? Ela vai chorar, aí você vai dizer para ela que os filhos já estão chegando, estão viajando e etc. Aí ela vai ficar bem, ela vai esquecer, então você vai entreter ela com outras coisas. Em outro momento ela vai lembrar, até que vai chegar o momento que ela não vai lembrar desses filhos, tá? Então, assim, o jeito é ir lidando nesse momento com essa situação, distraindo, pegando uma mentira. Agora, jamais dizer: ah, mas seus filhos já estão grandes, né? Ah, mas você está chorando com seus filhos que estão aqui, né? Às vezes não reconhece, aí o filho fica assim: mas sou eu, né? E o idoso olha para ele: gente, mas não é, meu filho é pequeno, meu filho tem 10 anos, sei lá, tem 15, a pessoa está insistindo que é meu filho. Isso só vai causar irritação. Então, mais uma vez, não confronte esse idoso, jamais. Não confronte, não fique debatendo, não fique brigando, não fique insistindo, entra na viagem dele, ajude. E quem chegou no final, volte essa live, que eu vou terminar agora, e assista todas as dicas. Inclusive, ela vai para o YouTube daqui a pouquinho, por volta das 8h30, ela já vai estar lá, tá bom? Gente, beijão, gratidão pela presença de vocês mais uma vez, gratidão para Ana, todo mundo aí que está compartilhando, tá bom? Luzia, vou falar mais sobre Parkinson, lembrando, gente, mais uma vez finalizando de novo, né? Minha especialidade é Alzheimer, sei bastante sobre a doença de Parkinson, sei, inclusive tem uma playlist lá no meu canal do YouTube sobre Parkinson, tá? Falando sobre demência de Parkinson, falando sobre causas, tem, sei lá, acho que uns 10 vídeos falando sobre a doença de Parkinson, separadinho numa playlist lá no YouTube, tá bom? Mas não vou prometer para vocês que eu vou ficar falando sobre diversas demências, que posso até trazer uma hora ou outra, porque meu foco nesses próximos 2 anos vão ser Alzheimer, porque minha tese de doutorado, né? Além de ser um tema que eu já conheço muito, trabalho há muito tempo, minha tese de doutorado está relacionada a Alzheimer. Então eu estou estudando sobre isso o tempo inteiro, né? Não vai dar para mim ficar voltando, me aprofundando muito em outras coisas nesses próximos 2 anos. Mas, inclusive, vou fazer uma live semana que vem falando sobre idadismo também, que é um assunto muito importante em voga, enfim. Vou trazer outras questões também, tá bom? Abraço, então, professor Denilson, Kátia, Liliana,
Piaulino, acho que é isso. Todos que estiveram aqui no Facebook, gente, gratidão. E até a próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.